Estamos de volta aqui no canal do Leste com mais informações, mais notícias do Fluminense, com notícia de última hora, plantão urgente aqui no canal do Leste para informar sobre mais um reforço que está chegando para essa temporada 2026. Bota casaco, tira casaco, vai não vai, vai e volta, mas agora parece que realmente vai. Savarino está prestes a assinar contrato com o Fluminense de 4 anos, uma negociação que foi e voltou e o próprio Fluminense já dava como encerrada, foi retomada nesses últimos 2 dias e as partes chegaram a um acordo. Eu vou trazer todos os detalhes para vocês aqui a partir de agora. Já tinha falado, né, acho que na semana passada, que o Fluminense não tinha dado essas 2 negociações, né, o Hulk e também o próprio Savarino, como negociações encerradas. Mas aí o próprio presidente Matheus Montenegro concedeu entrevista coletiva e disse que a questão, enfim, já estava superada, que o Fluminense partiria para outras oportunidades no mercado. No entanto, as coisas mudaram. Por quê? Bom, pelo que a gente tem de informação aqui, pela nossa apuração inicial do Jornada KTO 1902, né, o Cauã Tinoco participando também dessa apuração, a gente recebeu que o Savarino voltou atrás. O Savarino foi convencido, aí eu não sei se por pessoas que, enfim, fazem parte ali do staff dele, se pela família, mas o Savarino mudou de ideia. E com isso, a negociação foi retomada, porque ele pediu para jogar no Fluminense. Esse era justamente o entrave anterior. Vou só pedir desculpa aí, galera. Eu tô gravando esse vídeo aqui no improviso para vocês. Não sei mais ficar tremendo um pouco, o som não ficar o mais adequado. Mas, enfim, o mais importante aqui é a notícia, né? Como sempre. Então o Savarino pediu para voltar, aliás, voltou atrás e pediu para jogar no Fluminense. E diante disso, o Botafogo lançou um comunicado oficial afirmando que ele foi retirado da lista de relacionados para essa rodada da Taça Guanabara. E aí imediatamente a gente foi atrás e confirmou. O Savarino vai assinar um contrato de 4 anos e a negociação envolve o Wallace Davi. A gente está apurando os valores ainda, temos informações iniciais de mais de 4 milhões de dólares, além do Wallace Davi, mas isso, repito, a gente ainda vai confirmar, porque antes a gente tinha uma notícia de 3 milhões e meio de dólares, mais ou menos, com metas, enfim, pode ter mudado. A informação que a gente recebe é essa neste momento, no Jornada, e vamos correr atrás para confirmar realmente se os detalhes, os valores são esses, tá? Mas ele deve, inclusive, realizar exames médicos já amanhã, nesta quinta-feira, para, em seguida, assinar o contrato de 4 anos. Agora parece que realmente a negociação vai. Voltando um pouquinho lá atrás, uma informação que eu dei, a postura do Savarino, do staff dele, tinha deixado o Fluminense muito insatisfeito. E o Fluminense até não queria retomar a negociação. Mas o jogador pediu, o Botafogo acabou também retomando os contatos. E aí a proposta que antes o Fluminense já tinha oferecido ali ao Savarino, ela foi mantida e agora parece que realmente vai. Das 2 novelas que o Fluminense teve nesta janela de transferências, parece que agora pelo menos a do Savarino vai destravar. Então ele deve chegar ao CT Carlos Castilho nesta quinta-feira, já está no Rio de Janeiro, não tem muito mistério, é só ir lá no CT, passar pelos exames e assinar contrato. Savarino vai jogar no Fluminense. Cara, vocês sabem como eu trabalho, né? Eu não cravo nada, eu evito, eu seguro o máximo possível, porque, cara, ainda mais nessa janela, onde essas novelas se estenderam, os caras davam uma palavra, depois mudavam em cima da hora, tudo mudava, ninguém firmava nada, mas agora realmente parece que vai. E aí o Fluminense vai ter um reforço para uma posição que não era a prioridade. Vamos reforçar isso aqui, o próprio presidente falou, era uma oportunidade que surgiu, o Fluminense queria muito o jogador, toda aquela enrolação, já tinha desistido e agora realmente parece que o Savarino vai vestir a camisa do Flu. Isso pode ser importante, ainda mais importante, por quê? Porque Kevin Serna interessa ao Boca Juniors. Eu falei há pouco com o staff do Serna e um membro do staff do Serna disse que iria conversar com o Fluminense sobre a situação. Que o agente dele, o empresário dele, viria para o Rio de Janeiro para conversar sobre essa situação.
E, inclusive, o próprio empresário deu uma entrevista à Rádio Caracol lá na Colômbia, informando que o Serna realmente interessa ao Boca e que o staff dele iria para o Rio para tentar agilizar a situação. É uma outra informação que eu estou tentando confirmar. Não sei se o Fluminense tem interesse de negociar o Serna nesta janela. Já teve interesse lá atrás do Atlético Nacional, enfim, outras situações que acabaram não sendo concretizadas, mas agora é outra realidade. É o Boca partindo para um plano B depois de ter perdido para o Vasco a contratação do Inestrosa. Então é uma possibilidade, é realmente uma possibilidade do Boca estar interessado no jogador, e aí se o Fluminense vai negociar, vai querer negociar ou não vai, é outra história. Mas o próprio empresário do Serna, repito, deu uma entrevista lá na Colômbia, afirmando que ele vem para o Brasil para tentar acertar a saída. A gente vai buscar mais detalhes sobre essa possibilidade, porque diante disso, o Savarino, naturalmente, o Savarino já chegaria para assumir o lugar do Serna. Com certeza ele chegaria com o status de titular. São características totalmente diferentes. Vale reforçar, muito diferentes. Mas não acho que o Fluminense foi buscar o Savarino, vai trazer o Savarino para deixar ele no banco, até porque o Zubeldia queria um ponta construtor. O Savarino não é um ponta como o Serna, não é mesmo. O Savarino é mais meia do que ponta, mas ele pode ser um meia pela esquerda, um cara que não vai ter essa velocidade, que não vai chegar no fundo, mas que ele vai armar por aquele setor. Então, diante disso, pode ser que o Serna realmente seja negociado. A gente vai tentar correr atrás aqui e buscar mais informações para vocês, tá bom? E sobre o jogo de amanhã, Nova Iguaçu, o Fluminense deve voltar com o time titular. Informação publicada mais cedo pelos amigos lá do GE. A tendência é que o time titular volte e aí vai ter Everaldo em campo. Ao que tudo indica, vai ter Everaldo em campo, com Paulo Henrique Ganso também. Já voltou, treinou, está recuperado, em condições de jogar. Freitas, Ignácio volta na zaga, René também, Samuel Xavier. A base do time titular deve voltar aí com talvez Martinelli também já começando o jogo. A gente vai trazer mais informações sobre isso no pré-jogo, mas é isso, o Fluminense antecipando a estreia do time titular, já talvez para pegar um ritmo, pensando no clássico do final de semana, já que o Flamengo também vai vir com o seu time principal, o que antes não era a intenção, né? Eles vão enfrentar o Vasco e depois vão enfrentar o Fluminense, a tendência é colocar o time principal. Beleza, pessoal? A gente vai trazer todas as informações sobre isso no nosso pré-jogo, mas reafirmando, Savarino deve ser realmente jogador do Fluminense, a que tudo indica, assina contrato já nesta quinta-feira no CT Carlos Chachilho e vai reforçar o time do técnico Luiz Ubeldia. Bom, pelo menos a novela voltou, mas voltou para ter um desfecho. É isso que a gente espera, né? É mais um reforço que chega ao Flu. A gente vai falar muito sobre como ele poderá ajudar, sobre como ele vai funcionar no Fluminense. Vamos ter tempo para falar sobre isso. Mas é isso, Savarino vindo para o Fluminense, Wallace Davi indo para o Botafogo. Fechou, pessoal? Deixa aí seu comentário, se inscreva no canal. Gostou dessa contratação? Você está apoiando a chegada do Savarino? Acha que vai ser uma boa para o Flu? Deixa aí no comentário e em breve a gente volta com mais informações e mais notícias aqui no canal do Lessa. Tamo junto, valeu!